Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos ao 20º podcast Condomínios. Eu sou o Rogério de Freitas, da Foco Síndico. Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos. Aqui é o Rodrigo da Exato Condomínios, representante de Secov. Olá, meus queridos. Aqui Walter Júnior, CEO Common Solution e também diretor Secov em Grande Florianópolis. Olá pessoal, sou o professor Alexandre Espíndola, vou estar aqui com vocês trocando algumas experiências sobre gestão, administração, liderança, encantamento. Vamos trocar muita coisa bacana aí. Pois bem, pessoal, então o Alexandre já deu uma boa introdução, né, do papel dele como convidado aleatório da semana. E por que eu sempre costumo iniciar dizendo por que a gente traz o convidado da semana. A gente já falou em várias ocasiões que a gente tem um entendimento que o universo condominial precisa beber um pouco das fontes do universo corporativo. O Alexandre, ele desenvolve um conteúdo de muita qualidade, de muito valor para o universo corporativo hoje aqui no Brasil, trazendo a essência do encantamento através do universo da Disney, né? Modelo de gestão da Disney. Modelo de gestão da Disney. Imagine só, o que isso pode colaborar com o universo condominial. Alexandre, antes de a gente chegar nessa seara, conta um pouquinho como é que é esse teu trabalho. Seara. Conta um pouquinho como é que é esse teu trabalho, como é que desenvolveu esse conteúdo, como é que tu chegou, onde está hoje esse teu trabalho todo. Bom, eu fui empresário, eu tive supermercado, fui gestor na área de varejo e transitei sobre outras áreas inclusive. Mas no caminho da vida eu me tornei professor. Eu fui professor da FGV, na graduação e na pós-graduação, e nesse caminho todo eu desenvolvi um trabalho que era voltado para a construção de cases para os alunos, estudar grandes companhias e levar esses cases para os alunos. Quando eu descobri a Disney, eu descobri como o grande case, na minha opinião, de uma companhia quase centenária, que tem início, meio e fim de um modelo de gestão extremamente sustentável e que esse modelo está baseado na experiência do cliente, ou seja, o que parece que é novo, que nós estamos falando hoje em viver experiências, oferecer experiência para o cliente, o que a gente está falando hoje de centralidade do cliente, é o mote da Disney há mais de 60 anos, colocar o cliente no centro. Portanto, o desenvolvimento de todo um modelo para isso. Com isso, eu acabei migrando da sala de aula da empresa para palestrante. Há mais ou menos 5 anos atrás, exclusivamente, eu tomei a decisão de só fazer palestras voltadas para a liderança, para o encantamento do cliente, para a experiência do cliente aqui, nesse mote de novo, da centralidade do cliente. Mudou a minha vida, a minha carreira. Hoje eu sou um cara que ando pelo Brasil para tudo que é canto. Para você ter uma ideia, eu falava para eles agora, eu estava chegando aqui do meu voo 243 desse ano. Eu já falei para mais de 200 mil pessoas de maneira presencial. Eu completei essa semana passada 1000 eventos realizados. Foi uma marca assim que realmente me deixou muito orgulhoso. Verdade. Poucos palestrantes no Brasil têm esse número. 1000 eventos. Levo pessoas para estudar nos Estados Unidos, para conhecer os bastidores da Disney, entender como funciona toda a companhia por detrás da cena. Ano que vem já tenho 4 turmas confirmadas para a Disney, para levar para os Estados Unidos, seja de Coca-Cola. Onde acontece esse evento na Disney? No próprio complexo de Orlando, né? Então a gente vai estudar on stage e backstage, ou seja, a gente vai conhecer o que acontece no show, no que as pessoas veem e o que acontece por detrás dos bastidores. Então a gente, junto com o Disney Institute, vai visitar as operações, seja de lavanderia da Disney. E quando diz assim lavanderia, Alexandre, a Disney lava 150 milhões de quilos de roupa por semana. São 75 mil pessoas trabalhando, são 250 mil pessoas por dia dentro do complexo sendo atendidas presencialmente e são mais de 70 mil pessoas hospedadas todos os dias em hotéis Disney. Então é um volume, uma operação presencial gigantesca. E o colega síndico preocupado com a lavanderia lá do condomínio.
E aí é um grande referencial de excelência, né? Com isso, aí acabei nacionalizando, né? Sou manezinho, sou de Florianópolis. Hoje o lugar que eu menos trabalho é Florianópolis. Não adianta, santo de casa não faz milagre, a gente vai para fora para depois voltar para dentro de casa. Então alguns trabalhos já aqui, mas realmente em menor número. E essa é a minha caminhada hoje. Hoje exclusivamente sou palestrante dentro de companhias de todos os portes, de grandes bancos a pequenas empresas, de grandes hospitais a pequenas clínicas, então vários segmentos aí de trabalho, e tem sido uma experiência linda com o propósito de transformar e impactar vidas por onde passo. A minha carreira me dá a possibilidade de levar o meu propósito adiante, daquilo que me move, que é realmente transformar pessoas, organizações, ambientes, e é muito rico. Vou passar antes que ele toque a campainha. E como é que vocês, nesses estudos de campo, né, como é que vocês conseguem perceber que lá na Disney, por exemplo, qual é o método ou como que eles fazem para conseguir extrair do cliente, qual é a sensação que o cliente teve, quais são as necessidades do cliente, quais são os métodos, feedback. Quais são os métodos mais comuns assim que se tem para conseguir se transportar para a mente do cliente e entender quais são as reais necessidades dele. Esse é o grande negócio da Disney, né? Conhecer e entender o seu cliente. Se a Disney está voltada para o encantamento, eu só consigo encantar alguém se eu conhecer suas necessidades e expectativas. Quando a gente fala em superação de expectativa, como é que você supera a expectativa de alguém? Primeiro eu preciso saber quais são. Então o negócio da Disney é entender das pessoas que visitam a Disney. Vamos lá, por que alguém visitaria a Disney? Poxa, porque eu quero viver momentos felizes. Então, o meu mote é gerar felicidade. Como é que a Disney gera felicidade? Através de um padrão de qualidade de atendimento que constrói uma experiência memorável. Então, todo esse modelo está voltado para conhecer e entender, gerar atitudes nas pessoas que lá trabalham de maneira assertiva diante do perfil de público que visita aquele lugar. Então, a Disney precisa saber, por exemplo, quem é que visita a Disney? De repente você pode pensar o seguinte, quando eu digo isso, na maioria das pessoas com crianças. A maioria das pessoas que vão para a Disney levam crianças. 52% das pessoas que visitam a Disney não levam crianças. E quem são esses? A Disney precisa saber. Casais em lua de mel, pedidos de casamento. A Disney é um lugar do mundo com o maior número de vídeos no Instagram, no YouTube, no Facebook, com pedidos de casamento, melhor idade, portadores de necessidades especiais. Ou pessoas que não tiveram condições de ir quando eram crianças. E tem o sonho quando adulto. Não é? Eu fui conhecer a Disney adulto, eu fui levar minhas filhas para conhecer a Disney. Tive uma vida simples e não tive a oportunidade quando criança. Fui conhecer a Disney já adulto. Então é um perfil de pessoas que não necessariamente é só criança. Então a Disney não vai produzir serviço, entretenimento apenas para criança, para todos esses perfis. Deixa eu te fazer um paralelo dentro disso que tu estás colocando, desse ponta a ponta do encantamento que a Disney trata. Eu acredito que ela consiga isso porque ela entende isso de ponta a ponta. Por que eu estou usando essa expressão ponta a ponta? Dentro do universo condominial, o empreendimento ele é criado por uma construtora e ela entrega a massa condominial. De lá para frente, aquele encantamento que foi usado como objeto de persuasão para comercializar o empreendimento, ele entrega na mão do condomínio, da massa condominial, que vai tomar suas decisões de como eles vão gerir aquele empreendimento dali para frente, né? A Disney não funcionaria assim se ela fosse entregue isso à mão do público dela, né? Eles têm uma filosofia que ela é mantida desde o início, que provavelmente veio lá do Walt Disney, lá, né? Do Walt Disney. Do Walt e do Roy, né? Seu irmão. E que é perpetuado até hoje. E os empreendimentos, a gente não conhece um empreendimento que a gente vai, vou morar num apartamento que é daquela construtora. Não parece, não tem uma filosofia da construtora preservada dentro do empreendimento. Modificou um pouco isso. E eu penso assim, se a gente quer trazer um pouco
desse entendimento de encantamento para a gestão condominial, a gente tem que ter noção dessa percepção. Olha, vai iniciar do que vocês decidirem daqui para frente. Legal. Cara, me veio um insight aqui. Por exemplo, um condomínio, ele vai construir uma cultura. A principal coisa da Disney, a sua principal força é a cultura organizacional da Disney. Que, claro, vem de uma dupla que funda e que dá um direcionamento e constrói um jeito Disney de encantar clientes. É muito legal a gente pensar quando um condomínio se forma, que aquelas pessoas que vão construir essa massa condominial, como você falou, definam qual é a sua cultura, por exemplo. Qual é o jeito que a gente espera desse lugar, de como funcionar esse lugar. O que eu estou dizendo aqui? Qual é o grande problema das empresas? É não definir suas referências. Cada pessoa tem uma história. Você estudou num lugar, eu estudei no outro. Você tem um pai e uma mãe diferente da minha. Você tem uma história de familiar, profissional diferente da minha. Cada um tem suas referências. Dentro de um condomínio, a gente precisa juntar esse negócio. A gente vai viver numa comunidade ou vai viver numa guerra. Ou você vai construir um lugar com objetivos em comum dentro de um condomínio, ou você vai viver numa guerra sem fim. É importante que as pessoas, talvez no início até de uma construção, ou se não tiver, pensar nisso. Qual é a nossa verdade? O que a gente acredita aqui no condomínio? Como é que a gente quer viver? O modus operandi? O que para nós é importante? O que é essencial nesse lugar? Modelo da Disney. Só voltando, vai. Eu esqueci de falar uma coisinha que está sempre dentro dessa minha ideia, que quando alguém compra um apartamento ou uma sala comercial para empreender ou para morar, ou para viver com a sua família, ele comprou um sonho. Então esse sonho tem que vir nesse momento à tona e ser compartilhado, e o mais comum que esse sonho for da coletividade será mais benéfico para a criação dessa cultura. Não tenha dúvida. Eu diria porque são valores diferentes ali, né? São pessoas com objetivos diferentes de vida. Eu estou passando um processo novo agora. Eu moro em casa desde que me conheço por gente. Quando casei, tive um período curtinho num apartamento, voltei para casa. Estou lá há 20 e tantos anos. Agora eu comprei um apartamento e vou me mudar no ano que vem para um apartamento. Fui para uma reunião de condomínio agora. Gente, eu fiquei absolutamente assustado. Não faça isso. Eu fiquei É um conselho de amigo. Você é super profissional, você tem uma grande experiência. Não faça isso. Quem sabe eu não vou influenciar positivamente aquele condomínio, já né? começa influenciando aqui, ó, o universo condominial a partir dessa colaboração com o Já te dei podcast. meu cartão, se quiser desenvolver um modus operandi lá. Quem sabe, né? Quem sabe tudo surge de relacionamento. Mas eu diria assim, ó, todo agrupamento de pessoas, gente, é importante a gente pensar nisso. Nossa essência como ser humano vem de tribo. Nós estamos vivendo uma grande crise social, onde o individualismo está tomando conta das pessoas. E nós estamos tendo um problema doido nesse instante. Porque a nossa essência de tribo é se entender em tribo. O que nos preservou como espécie ao longo do tempo? O que nos preservou como espécie foi exatamente entender que os predadores eram mais fortes do que nós. E que se nós ficássemos de maneira individual, eles nos destruiriam. Sim. A gente se juntou em tribo. E quando a gente se juntou em tribo, a gente passou a um cooperar com o outro, um ajudar do outro, um a cuidar do outro. E quando a gente fez essa tribo, a gente ficou forte. Há 100 mil anos a gente era 6 raças humanas em cima da Terra. Aqueles 6 mil sobreviventes. Né? Só sobrou uma. Só sobrou uma, cara. Sapiens. Por quê? Porque Sapiens se juntou em tribo. O que a gente está fazendo hoje? A gente está se matando individualmente. Você vai para uma reunião de condomínio, cada um preocupado com os seus interesses. Cada um preocupado. Se vai mexer num negócio, é bom para mim ou é ruim para mim? A gente não pensa na coletividade. É como numa sociedade. A gente vê em Florianópolis, às vezes, uma coisa que não é aprovada porque para alguém é ruim e alguém... Não, a gente não pensa no todo, no coletivo. E isso é uma necessidade de transformação social. Isso, na minha opinião, se reflete profundamente dentro de um condomínio. As pessoas entenderem quando vão para uma situação como essa, que eu preciso ir além dos meus interesses pessoais para ter um bom conviver dentro de um espaço físico. Cara, é a sua casa, você vai encontrar essas pessoas no elevador. Eu vi uma discussão entre 2 condôminos que eu fiquei pensando, como é que eles vão se encontrar no elevador amanhã, cara?
eles vão se agredir. Mas mesmo as pessoas que não têm nenhum tipo de desavença e que se veem de vez em quando, as pessoas fazem questão de olhar para o lado para não ter que cumprimentar. Já imaginou isso? E aí você vive no mesmo ambiente físico, você encontra as pessoas e você cria barreiras de convivência. Esse meio se abrir, esse meio me parece que é algo que a gente como ser humano precisa avançar um pouquinho, né? Então vamos tentar Eu já venho com os papos aqui, porque aí a gente já vai. Eu trabalho muito isso dentro das organizações, né? As organizações hoje são grandes ilhas. A gente precisa abrir as pessoas para se relacionarem. Nosso problema hoje é relacionamento. Mas como dizia Jack Stripador, vamos por partes. Vai por partes aí. Então tu acredita então que é necessário, pela tua experiência, definir as culturas dentro dos condomínios, e para definir essas culturas há necessidade de definir os modos operantes esperados e não esperados dentro do condomínio. Tu já viu que ele usou a palavra modo operante umas 10 vezes só para ouvir eu testar, agora para de usar. Tá meio Eu falei 3 vezes. Eu até acho, Walter, que na verdade isso é uma consequência do que as pessoas de lá esperam. Vendo que o Rogério citou, que quem compra um sonho, até em gravações anteriores foi citado daquela pessoa que se enxerga ao comprar empreendimento tomando a cervejinha na piscina. Isso, ele se vê, né? Mas o outro pensa, não, mas é um absurdo você beber uma bebida alcoólica na piscina, né? As coisas estão diretamente relacionadas porque são expectativas. Eu até sempre cito que eu acho que o bom senso ele vai até onde começa o interesse comum, o interesse pessoal. Exato. E definir o que é bom senso é outro desafio. A gente já perdeu é subjetivo, mas não há como pensar nisso. Tentando interpretar isso que você falou, eu estava aqui quieto, mas é porque minha cabeça estava fervilhando com essas informações. Na verdade, entender as pessoas se juntarem primeiro para buscar, como você falou, a sua verdade, né? O que a gente vai esperar daqui, o que a gente vai querer daqui, o que, querendo ou não, todos nós juntos vamos enraizar como um DNA nosso, comum, e as coisas daqui para frente funcionar. Eu já comecei a pensar a respeito disso nos próprios documentos do condomínio, que são reflexos disso. O regimento interno, que futuramente que é uma referência, sim. Que é uma referência, que vai tentar, na verdade, obviamente que não inicialmente atingir a todos, mas espelhar o que uma maioria espera, imagina daquilo. A grande importância que a gente discutiu no podcast anterior de se estar mexendo e reformulando esse regimento interno anualmente, porque tu não pode vir com uma coisa pronta no copia e cola de um outro condomínio, porque não é a verdade daquelas pessoas. Isso daí não é a verdade daquelas pessoas. Alexandre, a gente falou desse sonho, dessa verdade dessas pessoas. Existe um papel de liderança, de condução para chegar a essa verdade, que eu acho que cabe ao síndico, né? Eu já vi um material teu falando de a pessoa, para se tornar um líder, ela tem que se conhecer um pouco, tem esse conhecimento pessoal, se desenvolver. Eu sempre trago esse conceito também da função de síndico ser uma função de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. O que tens a falar um pouquinho sobre esse líder que emerge do autoconhecimento? Eu penso, Rogério, que tudo que a gente pensar em assumir na vida, eu preciso conhecer sobre aquilo. Então eu preciso estudar sobre aquilo, eu preciso me desenvolver sobre aquilo. Se eu me disponho, seja um síndico profissional, seja alguém eleito de um condomínio, a tomar uma posição de liderança, eu preciso conhecer um pouco sobre aquilo. Eu acho que Peter Drucker diz que a liderança não é um cargo, a liderança é uma responsabilidade. Ou seja, cada vez que eu tomo a decisão de liderar um grupo de pessoas, eu assumo algumas responsabilidades. Eu preciso desenvolver competências, eu preciso desenvolver habilidades para que eu possa bem conduzir um grupo. O tempo de chefe passou. Aquele que só manda e os outros obedecem não é mais tolerável, seja hoje numa corporação, seja hoje num condomínio. É para ser assim e todo mundo vai engolir. Não vai ter jeito. Eu preciso desenvolver habilidades de relacionamento, de persuasão, não de manipulação,
Manipulação é uma outra história absolutamente indesejável. Eu estou falando aqui de persuasão, é onde a gente conduz as pessoas para um objetivo em comum, ou delas inclusive, né? Para que as pessoas compreendam que a gente está caminhando e precisa chegar numa definição de alguma coisa que é importante para todos. E aí, só voltando no que tu trouxeste, completando aqui, se a gente não tem claro as nossas referências, a gente vai ter sempre problemas. Uma organização, por exemplo, o modelo Disney, a primeira coisa que a Disney fez e continua fazendo é definir o que é inegociável. Princípios. O que a gente não negocia na Disney, por exemplo? O que não se negocia no condomínio? Isso tem que estar claro. O que é desejável precisa estar claro. Seria definir inicialmente os princípios que moldam, né? Sim, que permeiam todas as é a nossa referência, cara, porque isso aqui nos garante. Vamos lá, a propósito da Disney é gerar felicidade, é o que move as pessoas que lá trabalham. Como a Disney gera felicidade? Através de segurança, cortesia, show e eficiência. Esse aqui é o padrão de qualidade da Disney. Ou seja, alguma coisa que não for seguro para a Disney é inegociável. A Disney não discute falta de segurança. Se eu tiver que gastar mais para manter a segurança, assim será, porque a segurança está em primeiro lugar no padrão da Disney. A cortesia é um padrão da Disney, o seu atendimento, gentileza, respeito, ouvir, isso tudo tem a ver com a cortesia, atenção, né? Dar atenção para as pessoas. Mas, se a segurança estiver em risco, eu sou capaz de deixar a cortesia de lado, porque eu preciso garantir isso aqui, porque isso é inegociável. A cortesia é desejável. O que eu estou dizendo com isso? A gente precisa ter claro aquilo que a gente acredita. Não é fácil para um líder, para um condomínio, mas é necessário, gente. Se a gente não caminhar, porque a gente vai para uma reunião, vai discutir o quê? O que cada um acha. E quando, numa empresa ou num condomínio, cada um acha uma coisa, eu acho que é por aqui, eu acho que é por ali, a gente vive se matando. O que a gente acredita? É importante, isso aqui é papo, às vezes para uma reunião desprovido de problemas, sem pauta, mas para trazer para uma reunião, gente, a gente quer bem viver nesse lugar? Quais são os ideais, né? Não é? A gente quer conviver de maneira saudável nesse lugar? Pô, vamos definir aqui o que a gente acredita então? Ou a gente quer buscar um inferno aqui, eu não posso olhar para uma pessoa na piscina, não posso olhar para alguém no elevador? Cara, aí é inferno pra cacete, né? Vamos falar sério isso. Pô, não dá para acreditar que as pessoas escolhem viver em conflito. Então, um condomínio tem um desafio importante. E o síndico, como o Rogério trouxe, é quem vai liderar isso. Ele precisa conduzir pessoas, né? O que é o líder? O líder é aquele que aponta caminho. O líder é aquele que tem a luz e que as pessoas, de maneira entusiasmada e voluntária, decidem caminhar com ele em prol de um objetivo em comum. A gente tem um objetivo em comum. Qual é? Defina. Qual é o objetivo do condomínio? O que a gente quer? Onde é que a gente quer chegar com essa gestão? Defina objetivos. E o que a gente precisa fazer? E aí, líder. Eu adoro humanizar as coisas, né? O que é o líder? O líder move o que está parado. E o líder faz uma coisa fantástica. Ele constrói ambiente onde o humano se manifesta. E quanto mais a gente traz a nossa essência de humanidade, mais fácil é conviver e se relacionar. Quando a gente se desumaniza, quando é que a gente se desumaniza? Quando a gente esquece de nós mesmos e esquece do outro. E quando a gente esquece do outro, a gente está lascado, porque é conflito atrás de conflito. Então as pessoas têm que a gente tem que se desprover desse individualismo, desse egoísmo e perceber, eu vou viver numa comunidade, cara. E se a gente não tiver objetivos em comum, vai fechar pau o tempo inteiro. Líder, leia sobre liderança. Síndico, vai buscar, né, se desenvolver sobre relacionamento. Não adianta só impor a sua ideia, desenvolva a habilidade de ouvir. Ouvir, Stephen Covey diz, né, não com a intenção de responder pessoas, mas de compreender. Tem uma linha tênue gigante. A diferença entre ouvir e escutar, né? Não adianta, você está falando aqui, já está com a resposta pronta. A gente não vai a lugar nenhum. E hoje é difícil nesse mundo, a gente fala de
a crise de ouvir usa o médico, né? Diz que tem um desafio do médico ouvir mais do que 18 segundos alguém. Se tem algum médico me ouvindo aí, eu adoro os médicos e respeito demais. É uma síndrome falada. Mas só estou falando a verdade. É que o médico com 18 segundos de um paciente, ele interpela, ele atropela. Meu sogro é médico, precisava desse dado. Mas isso aí está em todas as carreiras. Na verdade, eu estou trazendo aqui essa síndrome para falar, isso está em todas as carreiras. A gente tem problema de ouvir hoje, né? Por N situações de um mundo. Vamos lá. Uma das formas, então, da Disney conseguir entender quais são as expectativas de seus clientes para depois superá-las é ouvir eles. É ouvir o cliente. E como é que eles fazem para ouvir o cliente? Gente, tem ferramenta de todo tipo. A Disney manda pesquisa. A Disney fala com as pessoas. É uma legião de pessoas com tablet. Rodando pela... E não é assim. Aí você diz, não posso responder agora. Não, ele te acompanha até o estacionamento. Você está indo embora, posso te acompanhar e você vai me respondendo algumas perguntas? Na fila. Ele vai respondendo, estou na fila de um brinquedo, a pessoa faz a abordagem. Podemos falar sobre essa experiência? O que você está achando da fila? O que você acha desse ambiente? E vai colher informação das pessoas. Você visitou um parque, no outro dia chega para você perguntas sobre a experiência naquele parque. Você comeu naquele restaurante, chega no outro dia, perguntas sobre a experiência que você teve lá. É uma pesquisa continuada, então. Continuada. Para pensar. Quantos síndicos perguntam para os seus condôminos o que ele pensa da liderança deles? Não pergunta, porque não quer saber. Não quer saber. Vou perguntar, ele vai falar mal de mim, eu quero saber o que ele pensa de mim. O medo da resposta. É isso aí, cara. Mas é isso mesmo, cara. É essa a cultura que a gente vive hoje e o caminho que a gente tem que desenvolver para chegar nessas soluções que são contempladas num universo que está distante do nosso, mas ao mesmo tempo está ali ao nosso alcance. A gente vai falar das relações humanas do mesmo jeito, cara. Vai falar. Deixa eu só não perder isso. Nossa geração, e aí posso falar nossa aqui, eu acho que idades próximas, odeia feedback. E provavelmente as pessoas que estão hoje como síndicos odeiam feedback. Nós temos muita dificuldade com feedback. Seja ele positivo, mas principalmente os negativos. Tem gente que nem gosta de elogio na nossa geração. A geração Y e Z que está chegando aí, ela precisa de feedback. É diferente. Ela precisa que você diga o que você precisa. Não tem, sobre esse aspecto, às vezes não tem mimimi. A nossa geração tem muita dificuldade. Qualquer feedback diz pessoal. Rogério disse aqui porque é para me machucar. Ele me disse aquele negócio que tem raiva de mim. É porque um dia eu fiz aquilo e ele está me dizendo, não, gente, eu preciso ouvir o outro. Eu só me melhoro quando eu me vejo. Se eu não me ver, eu não me melhoro. E às vezes eu não consigo ver algumas coisas. Faz um exercício aí. Você que é casado, tem um companheiro ou companheira, pergunte para o seu cônjuge ou companheiro o que ele pensa de você. Ele vai falar coisas que eu garanto para você. Você vai dizer assim, você pensa isso de mim? Eu jamais podia imaginar isso. Caramba, nós somos juntos há tanto tempo, você nunca me disse isso. A gente não tem nem a coragem de quem convive conosco perguntar para esse do dia a dia, o que você pensa de mim? Sobre determinada coisa, o que você acha? A gente se surpreende. Agora imagina nos ambientes que a gente coloca uma máscara, uma armadura, se protege para que você não seja atingido. Imagina, e você perceber, caramba, tem gente que vai dar reforço positivo, que vai confirmar você naquilo que faz. Pô, a pessoa que é eleita síndico, assume um negócio desse, no mínimo ele é um abnegado, pode ser por uma ordem, mas cara, colocou tempo à disposição em prol de um conjunto, tem coisas boas ali. Sim. Tem coisas bacanas, então o outro também precisa ver isso. Aí dava um papo grande aqui, vai lá, segue aí. Tá, tu falou que precisa desenvolver, tudo mais, tem que uma das habilidades é a persuasão, ao contrário da manipulação. E tu já tinha falado em ferramentas. Existem ferramentas para tudo dentro que o mundo corporativo já experimentou. O Walter perguntou como é que a Disney fica sabendo. Tu falou de ferramentas de pesquisa. Existem várias ferramentas. Que tipo de ferramenta tu acha que poderia colaborar para
conseguir compartilhar conosco hoje aqui? Tu falou, com relação à persuasão, a gente sabe que existe gatilhos mentais, existe saber trabalhar a escassez, saber trabalhar autoridade, esse tipo de conhecimento, né? De novo, Rogério, para a gente entender inclusive uma ferramenta para sugerir, a gente tem que falar de uma necessidade. Qual é a necessidade específica para a gente pensar? Eu sempre, quando eu vou fazer um trabalho em qualquer empresa, a minha pergunta é o seguinte: qual é a tua dor? Aonde é que dói? É um diagnóstico para a gente entender qual é a medicação que a gente pode aplicar. Então, nesse caso, qual é a dor do condômino? Qual é a dor do síndico? Vamos olhar para esse negócio, o que está doendo? E vamos procurar. Você está com dificuldade de liderar pessoas? Quem sabe pensa num curso de liderança, o condomínio, inclusive, viabilizar para que alguém possa buscar uma melhoria, um desenvolvimento pessoal e como líder, inclusive. A sua dor é gestão de materiais? A sua dificuldade é gestão de equipe? Um síndico tem que lidar com pessoas. Tem um time, tem funcionários ali para se relacionar. Existe esse prazo de diagnóstico? Uma vez eu já tratei aqui no podcast com relação, não sei se era o Rodrigo que estava, ou se era o Alessandro. Tem um tempo, né, de tu, principalmente o síndico profissional, que ele não é um condômino, ele é estranho ao quadro condominial. Uma pessoa de fora que né, vem para fazer a gestão. Ele vem para fazer a gestão. Então, eu defendo que é necessário dar um tempo para gerar esse diagnóstico. E às vezes ele foi eleito lá por um ano, né, para uma sindicatura por um mandato de um ano. E esse diagnóstico ele precisa ser urgente às vezes para ele ter tempo para poder resolver essa dor antes de findar a sua sindicatura e trazer um resultado. Porque o que a massa condominial precisa não, mas assim, precisa ter esse entendimento pelo menos, ele tem que ser claro e dizer, olha, gente, leva tempo, né? Eu preciso aqui de uma febre, e eu preciso e essa febre ela tem um tempo de amadurecimento. Pode ser que eu entenda qual é o remédio para essa dor, só que não, dentro desse tempo eu não vou conseguir aplicar esse remédio. E talvez nem para todos, né? Podem ter objetivos individuais que não sejam. Mas para isso o que tu faz? O que eu faço quando assumo de síndico, por exemplo, que espero não tão cedo assumir novamente essa função? Não incentiva a audiência, pelo amor de Deus, a gente está gerando conteúdo para todo mundo ser síndico. É que eu preciso ganhar dinheiro com outras coisas. Eu passo a pesquisa perante os condôminos, vendo quais são as necessidades que eles têm, as necessidades de melhoria e por aí vai. Eu levo tudo isso para uma assembleia, através de toda convocação, e lá a gente prioriza os itens, né? E daí os próprios condôminos é que vão, conforme, né, pela maioria, ou conforme os quóruns específicos, definir quais são as prioridades, né? Perfeito, cara. E eu tenho batido nessa tecla. Eu nunca trabalhei nisso e nunca vi, pessoalmente, que seria um plano diretor condominial. Não seria necessariamente a convenção do condomínio de investimento interno, não seria necessariamente, mas um plano nos princípios de manutenção do condomínio, que também pode envolver outras áreas. Desenvolver um plano de ação. Plano de ação a médio, curto e longo prazo. E aí, né, trazendo aqui ferramenta. E aí o que você faz é fantástico. Cara, Disney usa uma ferramenta. A gente chama de bússola do Mickey. Aonde vai direcionar, ok? Quais são suas necessidades, em primeiro lugar? Você pergunta isso. A segunda é, quais são suas expectativas? Imagina, está chegando um síndico profissional novo. Legal. Qual é a necessidade hoje? As pessoas vão apontar. Quais são suas expectativas sobre isso? O que você espera de nós? 3. Quais são os estereótipos do condomínio hoje? Opiniões que as pessoas têm, estereótipos e mais. Já passou 3 síndicos aqui e nunca nada dá certo. Não, teve uma pessoa aqui que é bacana, a gente já viu bons trabalhos, já viu maus trabalhos. Vamos coletar essas informações. Isso, vamos buscar aqui, ok? Depois disso vai desenvolver um plano de ação. E nesse plano de ação a dica é, faça um quadrado lá e defina o seguinte: o que custa caro e tem baixo impacto? Esse vai ficar por último. O que custa barato e tem alto impacto? Faz primeiro. E vai equilibrando isso. Você vai colocando aqui, tem alto impacto,
mas custa caro. Tem baixo impacto, custa caro. Tem, agora perdi aqui, mas fazendo Sim. na sequência aqui para a gente estruturando, que ok? é barato e de alto impacto. Barato e alto impacto eu vou colocar em primeiro lugar. E às vezes essas coisas ficam proteladas, não se dá atenção. Organize essas ideias, estruture isso. Mas como é que você vai estruturar isso? Precisa saber. Se você não perguntar para as pessoas que lá vivem o dia a dia, provavelmente você não tem essa informação. Quanto mais eu pergunto, eu sei que não é fácil. As pessoas têm medo, vou perguntar, vão me cobrar depois. Porque eu disse para você, mas gente, se a gente não encarar a verdade, aquele filme Questão de Honra, né? Você tem coragem de encarar a verdade? E quando você tem a verdade, cria um plano de ação para agir. E compartilha. Gente, nós temos essas necessidades, essas expectativas. A minha sugestão de priorização é essa aqui. O que vocês acham? Não, eu acho que isso vem na frente. Não, vamos investir um pouco mais, porque o impacto disso aqui... Como é que a Disney compartilha dentro da equipe funcional, né? Operacional, desculpa. Como é que ela compartilha essas ideias? A gente está traçando esse caminho, a gente está desenvolvendo esse projeto para atingir esse objetivo. Quais são as ferramentas que eles usam? Mapa mental? Não, a Disney tem um modelo próprio, né? Isso chama matriz de integração na Disney. Eu ia perder umas 4 horas aqui com vocês agora. O administrador quer saber de Como tu é um cara assim que tem bastante tempo, uma agenda folgada, a gente vai te chamar para mais uns 10 podcasts aqui. Aí é uma matriz, né, que a Disney faz essa priorização, mas a Disney cruza o que é o seu padrão de qualidade com os sistemas de entrega. O que é um sistema de entrega? Isso é comum a qualquer empresa. Pessoas, processos e infraestrutura. E você vai desenvolver nesse cruzamento como eu resolvo cada uma das coisas. Então eu vou criar um plano de ação e priorização através da matriz. Sempre baseado no seguinte, essas 4 chaves, as 4 keys que a Disney chama, elas materializam o propósito. Então nessa matriz eu vou definir o que eu preciso fazer para materializar o propósito, através da infraestrutura, através das pessoas, através dos processos. E vou separar em cada quadrante. E de novo eu vou chegar naquela priorização. O que tem alto impacto e baixo custo? Eu vou colocar em prática. O que tem alto custo e baixo impacto? Provavelmente eu nem vou colocar isso em prática. Porque tem baixíssimo impacto, vai gastar um dinheirão. E aí a gente precisa processar essas coisas e entender. Vamos lá, um dia alguém disse o seguinte, vamos fazer um show de fogos na Disney? Pô, é um plano de ação. Pô, o show de fogos é interessante, cara. Eu faço um show de fogos às 10 da noite, espetacular. E eu mantenho 80 mil pessoas dentro do parque das 9 da manhã às 10 da noite. Guardando o show de fogos. Então esses caras estão comendo, comprando produtos, estão usando serviços. Então quanto mais eu alongar a presença dessas pessoas, mais eu vendo dentro de um parque. Alô, okay? Beto Carreiro, ouça isso. Você sabe. Aproveitando o gancho que você falou, vou completar, tá? Não, vai lá. Não, é uma coisa que eu observei, você falando exatamente do show de fogos, ele está de frente a um local bem específico, onde tem toda a estrutura de alimentação em volta. Há uma espera gigante entre o horário que as pessoas começam a relaxar das atrações e vão para essa praça, ficar ali sentada no chão, deitada, aguardando, conversando, consumindo, aguardando o show, que, digamos assim, é o que encerra com chave de ouro aquele dia espetacular, entendeu? E em todos os parques que há, porque não é só no Magic Kingdom, e agora as pessoas, todos. As pessoas aguardam, e aguardam, não importa a hora que chegou, é a espera do dia. Eu tenho que ficar. Entendeu? Como é que eu vou ficar embora sem assistir fireworks? Eu tenho que ficar. É comovente o negócio assim. No que eles transformaram num simples show de fogos, eles contam uma história na verdade. Sim. Né? Aí vamos pensar o seguinte: quanto é que custa um show de fogos? Aí vamos falar de alto custo e alto impacto. Um show de fogos hoje no Magic Kingdom custa $65 mil por noite. Faz a conta aí, nós vamos falar de mais de $1.200.000 Reais. Por ano, ok? Por ano, tá. Aí você vai dizer, você tá doido, cara? Vou gastar um dinheiro desse? Vamos fazer conta. Quantas pessoas em média visitam o Magic Kingdom? Em média, 65 mil pessoas por dia, ok? Então eu estou dizendo para você que custa $1 por pessoa
fazer o show de fogos à noite. Custa $1. Pode perguntar, ele esteve lá. Você aceita eu tirar $1 do preço do seu ingresso, mas não ter show de fogos hoje à noite? Eu aceitaria tu colocar $10 a mais. Mas mantém o show de fogos. Sem dúvida. Ok? Então isso aparentemente tinha um alto custo, mas não, porque ele tem um alto impacto. E por ter um alto impacto, ele se tornou de baixo custo. $1 por pessoa, porque eu aumentei a média de frequência de visitantes no Magic. Mais do que isso, à noite, às vezes tem mais do que 65 mil pessoas, porque as pessoas estão no outro parque e vão só para poder assistir. Com isso, ele vai jantar no Magic, ele vai comprar mais souvenirs no Magic, ele vai gerar um fluxo e resultado. Cara, então, parando para analisar isso, realmente o negócio é... E a gente tem que trazer para... Gente, pensa num condomínio. O que tem alto impacto pra gente? Vamos fazer um rateio aí de R$5 mil para cada condomínio. Pô, tá louco? Eu não posso tirar R$5 mil do meu bolso? Não, mas qual é o impacto disso e resultado? A gente faz conta, cara. Meu patrimônio, minha unidade lá que vale R$300 mil, de uma hora para outra valer 400. E aí, por uma ação... E a saúde do condomínio. Saúde? Quanto é que se mede o valor? E faz parte da saúde e o bem-estar social. Eu ia dizer até para o seguinte, a questão da entrega, né? O quanto isso é benéfico a maior quantidade de pessoas. Cara, a gente vê isso pelas áreas comuns. Se você tem algum ambiente que ele é muito utilizado, as pessoas têm a vontade de utilização, começa os investimentos mesmo que é de alto custo lá, porque o impacto também é alto. Sim. E ele se torna de baixo custo. Isso. Porque você passa a usar algumas coisas que você pagava fora, que você tinha que sair de lá para poder utilizar e de repente você tem em casa. Né? Vamos lá, fazer um investimento na academia do condomínio. Sim. Pô, eu estou pagando mensalidade, de repente eu posso fazer lá, posso inclusive levar alguém lá, partilhar um personal para 4, 5. O custo que você teria fora, você consegue reinvestir. Isso. E aproveitando até o que o Walter falou com relação à pesquisa, né? Eu faço uma pesquisa, depois eu junto tudo isso, compilo e transformo em elenco as prioridades. Uma coisa que eu acho bacana também é que você envolveu muito o estudo, né? Poxa, se eu quero me tornar um líder, se a minha fraqueza é essa, então eu tenho que estudar sobre isso. Quando você entra num ambiente novo, onde você desconhece, vai tomar nota daquilo. As atas te trazem informações como essa. Os colaboradores te trazem. Vale o histórico. Exatamente. A partir daquilo tu começa, inclusive, a traçar um padrão daquele teu cliente no momento. Aonde que ele investe mais recursos? Aonde que os condôminos buscam mais investimento, mais informações? Aonde se preocupam mais? Quais são as preocupações daquele grupo? As atas, elas te trazem isso. Basta que tu também, da mesma forma, copie aquilo. Se for uma boa... Não, mas é diferente. Pelo próprio edital de convocação, tu começa a ver os intuitos, porque, quer queira ou não, você parte a uma convocação do interesse comum, porque as pessoas começam a te instigar, dizendo que sentem falta ou que precisam, tal. Você acaba trazendo a pauta, porque precisa ser discutido. Pode ser uma melhoria ou pode ser uma manutenção também. Então você começa a ter o histórico, você sabe quantas vezes o prédio sofreu manutenção, quais foram as manutenções dadas, quais foram os investimentos criados, se eles estão mais envolvidos na área da saúde. Tem argumento, né? Inclusive, para defender, né? E aí, exatamente, começa a se tornar tudo aquilo que você tem, que você conhece, se torna fácil de argumentar, de tratar. Rodrigo, eu acho isso muito, muito, muito importante. Um problema que eu vejo nos condomínios, que vai um pouco de encontro, imagino eu, com o que trabalha a Disney, qual é o futuro do condomínio? Qual é o futuro do condomínio daqui a 5, 10, 20, 50 anos? O que os condomínios esperam para daqui a 50 anos? O que eu vejo nos condomínios é mais ou menos semelhante ao que se foi batido na tecla agora nas últimas eleições, que é de traçar um plano de Estado e não um plano de governo. Que muitas vezes a pessoa olha ali, o que eu consigo fazer dentro da minha gestão? Não, o que eu vou ficar 2 anos aqui no meu ciclo, o que eu faço aqui? E esquece do todo. O que eu consigo preparar para daqui a 5 anos, para daqui a 15 anos, para daqui a 20 anos? A gente está aqui falando continuadamente de melhoria na vida condominial, e eu vou aqui refrescar a memória dos nossos ouvintes. Lá no nosso primeiro podcast, que a gente falou sobre quais são os pilares da gestão do condominial e o que justifica uma boa remuneração do síndico.
E a terceira justificativa, existem outras duas anteriores, mas a terceira justificativa do porquê que o síndico deve ser remunerado e deve ser bem remunerado é a necessidade de melhoria continuada do condomínio. Né? E agora, com todo o respeito, né, não só ao amigo, mas a toda a classe que trabalha essa linha de raciocínio, de melhoria, de entendimento, etc., é um trabalho extremamente dificultoso, é um trabalho árduo. Você conseguir, além de cumprir todas as suas tarefas obrigatórias, emergentes, imediatas, você conseguir parar para ouvir o seu cliente, para você entender o seu cliente, compilar, cruzar informações e trabalhar. Isso realmente, dentro da minha ignorância, né, que não é do colega, é um trabalho bem dificultoso e deve ser... porque as necessidades são muito diversas, né? De um condomínio para o outro, a gente fala aqui de modo geral, mas às vezes um síndico profissional que é multissíndico, né? Tem vários empreendimentos que ele lidera, as dores daqueles condôminos, daquelas massas condominiais, são diferentes, são distintas. Às vezes tem um condomínio que precisa resolver o caixa, às vezes um condomínio que precisa resolver a estrutura, às vezes um condomínio que precisa eliminar um antagonismo dentro lá do... Então eu vou dar uma dica para os nossos leitores, já que a gente está falando aqui de princípios, de visão. Eu acho que os três pilares iniciais para a gente começar a desenvolver essa cultura condominial são os 3 S's da habitabilidade de edificações, que é salubridade, segurança e sossego. Isso é o inegociável, Sim. Seria o nosso inegociável. Perfeito. Seria, digamos, A gente não negocia o sossego, eu quero ter paz para viver aqui, eu quero estar num lugar seguro. É isso. Então, se fosse para nós definirmos aqui os 4 keys dos condomínios, né? Falando então seria... Ele se passa. Mas é isso aí, bem... Então seria segurança, salubridade, sossego, e o quarto keys, a quarta chave, o quarto princípio inegociável, fica de dica aqui para a gente começar a desenvolver essas ideias, seria o que está após a vírgula desse artigo do Código Civil que traz esses 3 S, que é os bons costumes. Talvez, né? Os 3 primeiros eu acho que seja negociável, então a gente já tem aqui uma similaridade da gestão condominial com os princípios da Disney, em que a Disney tem os seus 4 keys e o condomínio também deve ter os seus 4 keys, mas inicia agora no primeiro momento em 3 keys. Eu achei muito, mas muito bacana o que tu falou agora, que não é o líder, o gestor ali, quer dizer, o gestor ele deve se portar como líder, ele deve buscar ter esse se categorizar como líder, que não é o responsável ali, o síndico, ele criar um plano de gestão, cara, mas sim um plano de estado. Muito bom. Pô, eu achei muito bom isso. E isso, esse é o nosso maior problema como sociedade, inclusive, né? Isso me tocou, cara, porque é o seguinte, eu sempre penso no seguinte, não é o que você faz, é o que você deixa como herança, entendeu? É o legado, cara. E todo mundo quer deixar um legado. Então, não é só o que tu, de fato, botou a mão e fez acontecer, mas é o que tu construiu, que pode ser uma excelente cultura. A gente falou de manutenção, falou de melhorias, falou que o condomínio às vezes tem dor no caixa, que uma das dores do condomínio é o caixa, mas uma das grandes dores é exatamente a conciliação, a união entre as pessoas que ali vivem. É uma das grandes dores. Eliminar a oposição dentro do condomínio não é um local para ter oposição, né? Então não pode conviver num grupos distintos, grupos que querem chegar a algum lugar. Se todos têm, ou se espera que tenham sempre o mesmo objetivo. Porque, vamos lá, se tem o objetivo de uma melhoria do condomínio, a gente tem uma referência, um objetivo comum, cara. A gente quer que isso se melhore. Então isso não é o objetivo de uma gestão. Não é o trabalho de alguém, sim, é da caminhada desse condomínio. Eu quero fazer uma menção honrosa aqui de uma pessoa que tem essa visão, que conseguiu empregar no condomínio, na melhoria não somente física do condomínio, mas principalmente da melhoria social, que eu vi o case dela numa apresentação muito bem feita, por sinal, e muito emotiva, que é a Elisete,
que fez Eu não assisti, não. que fez esse trabalho de melhoria social de um condomínio Dentro do condomínio dela. muito grande, Bacana. envolvendo moradores O condomínio e dela é um empregados. condomínio complexo, um condomínio um dos maiores da região, né? do Grande Da capital da Grande Florianópolis. Um condomínio grande. Então deixa aqui minha menção honrosa aí. Verdade, muito bem Eu lembrado. quero um case perder interessante. um link que tu deixasse aqui sobre uma sensação de que as pessoas apagam incêndio. Né? Veio uma sensação aqui de que as pessoas estão assoberbadas com a quantidade de demandas a serem solucionadas de curto prazo. E eu queria dizer que isso é o problema da maioria das empresas, dos governos. Qual é? Falta de planejamento. As pessoas não planejam e vivem apagando incêndio. As organizações, a história do rabo do cachorro, né? Está querendo morder, só fica girando e não deixa legado. Por que ele não deixa legado? Por que as pessoas, por que não fazem planejamento? Ah, por que tem um monte de problema hoje? Porque alguém não planejou. Ah, mas adianta culpar o anterior? Não, a hora de planejar é hoje. É começar agora. Então, interromper um ciclo vicioso para construir um ciclo virtuoso. E ele tem que, em algum momento, alguém tem que romper. Tá, cria uma estrutura para apagar o incêndio de hoje, mas de começar a planejar para que não tenha incêndio amanhã de novo. É por isso que eu digo, não é o que você fez, mas é o que você deixa. Isso. Então não necessariamente o bom é aquele que pintou, reformou um prédio, mas sim aquele que construiu um legado para que os próximos Isso. possam usufruir disso. Não Continuar só- gerando melhoria, né? Não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista social. Isso. Eu numa dessas minhas divagações condominiais, eu fui procurado por uma proprietária de uma grande empresa de garantidora de recursos para condomínio, na busca de aumentar a clientela deles, tal, etc. E nessa reunião eu tive um insight, tive uma ideia. Insight, né? Mas ele já falou, tá? Não exagera, vai, desenvolve ele. Assim, olha ele só. quer ver essa netinha, é fresco, velho. As empresas garantidoras de recursos, elas ganham um percentual sobre a receita do condomínio, né? Então, qual que é a forma das empresas ganharem mais dinheiro, as empresas garantidoras ganharem mais dinheiro dos seus clientes? É aumentando a receita do condomínio. Como é que você aumenta a receita do condomínio? Aumentando a despesa. E como é que você aumenta a despesa do condomínio? Você não pode inventar despesa. Se o consumo de água foi X, tem que ratear X. Se o consumo de água foi Y, tem que ratear Y. Né? E rateio de despesa. Se não tem despesa, não tem rateio. Em regra. Então, o que eu falei para ela? Uma forma de você aumentar a receita do condomínio e automaticamente aumentar a sua lucratividade é você criar rateios. Criar obras dentro do condomínio, né? Para você criar rateios. Ok? Já que é manutenção, rateio um por um, mas você pode, daí que eu falei para eles, fecha uma parceria com um engenheiro civil para, patrocinado pela empresa que é cliente do condomínio, fazer toda uma vistoria no condomínio, de pé a rabo, de cima a baixo, e criar um planejamento para o condomínio de médio, curto e longo prazo. Então eu sempre falo para os clientes, ok, acabamos de pintar o prédio, mas daqui a 5, 6, 7 anos eu tenho que pintar de novo. Por que já não inicia o rateio agora? Fica leve para todos. Já vem remando, já vem pedalando desde já. Isso é planejamento. Daqui a 10, Qual é o 15, 20 ciclo anos. sobre isso? Não é? Daqui a 10, 15, 20 anos vai ter que reformar o telhado. E telhado, a gente sabe que em regra, ou tu faz tudo ou tu não faz nada, porque os remendos geralmente não funcionam. Então, quanto custa hoje? Quanto vai custar daqui a 10 anos para reformar um telhado? Então, essa questão do planejamento, que seria o plano diretor do condomínio, né? E é difícil das pessoas aceitarem. Aí aqui de novo tem que ter argumento, tem que ter informação Agora, tu imagina para apresentar e fazer as pessoas. Agora, é difícil de você convencer as pessoas mostrando fisicamente a patologia atual e o resultado, porque você uma hora vai ter o prédio com foco de manutenção e outra hora você tem o prédio pintado para a pessoa poder ver. Agora, imagina a dificuldade que é de você desenvolver melhorias sociais dentro do condomínio, né? Por isso que eu volto a bater nessa tecla de que essa expertise de conseguir ouvir e desenvolver mecanismos para superar as expectativas do condômino, que é muito bem feito pela Disney, isso é uma outra arte oculta. Então, quando a gente entra na Disney, eu imagino que
que agora, dentro após ouvir as tuas explanações, o dia que eu for para Disney, eu vou reconhecer que a arte da Disney está muito além do que a gente consegue ver. Sem dúvida. O professor Marins, o Alexandre citou alguns teóricos da administração, Peter Drucker, o Stephen Covey, tudo falecido, né? Ele citou como se tivesse porque o Peter Drucker não fala mais nada hoje. Mas o professor Marins continua falando nos livros. Nos livros, claro. A gente continua lendo. Claro. É o legado dele, né, cara? É o legado dele. O professor Marins, não sei se você é vivo ainda, um consultor, e ele falava falando em encantamento, né? Nas pesquisas da Disney, a maior resposta que tinham eram inusitadas. Perguntava, o que você viu de encantamento da Disney? Vinha a resposta assim, o que me encantou foi que caiu a chupeta do meu bebê, um funcionário foi lá, abriu uma garrafa de água mineral, ele lavou a chupeta e me entregou. Ninguém respondia assim, não, eu voltei lá e vi o Mickey. Eu voltei lá, sempre nos eu voltei lá e vi os fogos. Sabe? Não, o cara foi responder essas coisas. Na criatividade. Agora, como é que isso acontece pelos funcionários da Disney? Pelos princípios? Vai acabar alguém mandou uma pergunta lá só para ver que daqui a pouco acaba a live e eu perco a solicitação de participação. Tá, desculpa. Não, a questão aqui do encantamento, né? O que é bacana, em todas essas questões inusitadas vai ter a atitude do time, pequenas atitudes. A Disney trabalha com empowerment, essa coisa de entregar capacidade das pessoas tomarem decisão na ponta. Motivação. Então, quando as pessoas têm capacidade de fazer na ponta, porque tem autonomia, porque o líder permite que as pessoas façam, ele é capaz de abrir uma garrafa de água, lavar a chupeta e entregar para a criança. Viu o Mickey, viu o show de fogos, aconteceu, mas o que mais incrível foi que alguém teve uma atitude. Então as pequenas coisas constroem as grandes. Eu falar uma coisa assim, beleza, muito legal isso que tu falou. Daí vamos trazer isso para o nosso mundo aqui do universo condominial. Eu até tinha anotado aqui, quebrar as regras como artista, né? A gente fica muito limitado às vezes, o regimento interno, a convenção, a lei não me permite isso. Né? Fica muito engessado dentro do... Primeiro não. O primeiro não, isso eu não posso. E a gente deixa de trazer um encantamento em coisas possíveis, em possibilidades. O que é? Cara, eu preciso fazer um furo para pendurar o quadro, porque minha filha vai chegar no colégio, é aniversário dela hoje, e se o quadro estiver lá, é legal. Cara, não vai ser permitido só depois, no horário que o regimento permite. Cara, abre a mão, vê a possibilidade de quebrar essa regra, né? A Disney diz o seguinte: nunca diga não, ofereça sempre uma alternativa. Todo mundo está com não. Pode me ajudar? Não. Pode vir? Não. Tudo é não primeiro. Ofereça uma alternativa. Como é que você pode gerar uma alternativa para as pessoas? Mas para os colaboradores da Disney poderem gerar alternativa, eles já sabem qual é a regra, partindo dos princípios. Porque tem uma referência. Se for seguro, eu posso fazer. Se for cortês, eu posso fazer. Se for um show, vai gerar um encantamento, eu posso fazer. Se é eficiente, ou seja, eu utilizo os recursos. Vai acabar a live aqui, eu vou chamar ela em seguida. Lá. Dando uns 7 segundinhos aqui. Acabar a live e o nosso papo aqui, nós vamos até que horas nesse negócio? A gente grava, tem um compromisso em contrato, gravar 5 horas de... 5 horas, cacete. Não dá pra passar, cara. Depois da meia-noite é meu aniversário, se eu não chegar em casa, eu vou em casa. Eu queria aproveitar nesse nosso brainstorm aqui, né? Deixa eu falar com ele. Tá em inglês hoje, cara. Eu tô que nem o seu Clayson. Com Echo. Então a Disney conseguiu desenvolver princípios, mas ela também possui normas específicas bem detalhadas? Claro. Tudo tem que ter regras. Que derivam dos princípios. Agora, é importante pensar o seguinte. A Disney, cultura americana, é processo-procedimento. Ok? Processo-procedimento. PPI. Agora, um processo não pode ser mudado? Claro que pode. Tive uma grande ideia, cara. A gente faz isso assim.
Aí eu tenho que validar com a liderança, eu tenho que ver viabilidade financeira, eu tenho que ver viabilidade operacional, mas eu tenho uma sugestão, vamos analisar. Não, isso aí não vai dar certo, isso aí não pode. Não, cara. Quantas coisas da Disney hoje existem porque alguém da ponta, da base operacional, do front, deu a sugestão. Então a gente precisa estar aberto também, né? As pessoas estão fechadas pra caramba. Não, isso aí não dá certo, isso aí não pode. A gente sempre fez assim, é síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, eu sou assim, vai ser sempre assim, não vai ter jeito. Não. Essa minha pergunta, ela vai de encontro com uma frase que o Rogério falou ainda há pouco, que é do Pablo Picasso, né? Domine as regras como um profissional para você poder quebrá-las como um artista. Então eu imagino que esse... Que é bonito pra caramba, né? Que é bonito. Vamos falar sério? Que é bonito. Eu imagino que isso seja um trabalho contínuo lá da Disney de treinamento dos seus colaboradores para que eles conheçam qual é o modus operandi, conheçam, para que nas eventualidades eles possam ter um discernimento de atuação. As pessoas têm que estar aculturadas. A Disney tem um modelo que chama mapeamento de pontos de combustão. O que é isso? Cada vez que há contato, há fricção e pode explodir. Então a ideia deles é mapear pontos de combustão. O que pode dar errado? E quando der errado, o que a gente faz? Então, e se já deu errado, já mapeou, aquilo está registrado. Se repetiu, se repete a solução. Não é cada um inventa uma coisa cada vez. A Disney tem 201 mil pessoas trabalhando no mundo inteiro. Tem mapeamentos de coisas que não dão certo. Quando não dá certo, a gente repete a solução que já foi aplicada e a gente faz de novo. Então, tem registro disso para que se possa fazer de novo. As pessoas são treinadas para isso. Um dia no estacionamento da Disney, um convidado esqueceu o carro com o farol aceso, ok? Quando o cara chegou no estacionamento, tinha um membro do elenco às 10 horas da noite, com um carrinho, com uma bateria e 2 fios para fazer a chupeta, né? Cara, sensacional. Antes que o cara sonhasse que o carro dele não ia ligar, tinha um membro do elenco empoderado, tomar uma decisão, fazer algo novo e criar uma solução, ok? O que a Disney faz com isso? Todo guichê da Disney no mundo inteiro de estacionamento tem uma bateria e 2 cabos. Se alguém esquecer ou por algum motivo acabou a bateria de alguém, você vai fazer. Então a solução que um dia alguém desenvolveu fez sentido, repete a solução, cara. Isso é no nosso dia a dia. Não dá para inventar a roda todo dia. Alguém inventou a roda, ok? Nós estamos desenvolvendo a roda para N coisas há quanto tempo? Não precisa inventar todo dia a roda. A Disney de hoje também não é. Ela cresceu, ela desenvolveu, ela mudou. Novas ferramentas, novas tecnologias. Ela não é a mesma Disney do início da Disney, né, de 60 anos Só atrás. não muda a essência. Isso que você falou, sabe, da cultura enraizada lá. Eu acho que isso facilita inclusive o processo. Tem algumas empresas que, inclusive aqui, que eu sempre observo, independente do local que você vá, ou do dia que vá, que tem colaboradores diferentes, o modo de ação é o mesmo. E aí eu fico imaginando esse processo. Se eu entro novo num ambiente onde todos à minha volta seguem aquele processo, o que eu faço? Me habituo a isso. Na verdade eu sigo, né? Eu começo a repetir o que eles fazem. A cultura forte, ela contamina. Ela contagia. Pô, Essa é a palavra. Dentro dessa pergunta, a cultura ela contagia. Quantos funcionários já passaram? A pergunta não é essa. Mas quantos frutos essa cultura Disney ela já gerou dentro do universo lá dos Estados Unidos? Quantos funcionários já saíram de lá e empreenderam levando essa cultura? O mundo todo, né? Porque eu acho que tem funcionários do mundo todo lá, não é só americano. Acho que a Disney consegue contribuir com culturas pelo mundo inteiro. Eu estive na China ano passado, fazendo um estudo da cultura da Disney dentro da China. A Disney tem um parque em Xangai. Não sei se vocês conhecem a China. A China é um amigo meu trabalha nesse parque. O chinês funciona completamente diferente do brasileiro, sabe disso, né? Imagino, eu não sei, mas eu imagino. Tá, o chinês é tudo ao contrário. Então eu vou dar um exemplo aqui para você entender o que eu quero dizer. Peguei o táxi para ir para Disney no aeroporto de Xangai. O cara andou 50 metros, deu um arroto na minha cara. A minha esposa e um casal de amigos que estavam no banco de trás caíram na gargalhada. O que faz o chinês? Ele encosta o carro e manda eu sair. Porque arrotar para ele na cara das pessoas é comum.
faz parte da cultura dele. Jogar o lixo no chão na China faz parte, furar fila. Então se você viaja, chega aí num museu, tem um bloco de gente com o olhinho puxado querendo furar fila, é chinês, porque na cabeça dele não tem problema, passei na tua frente e te vira, funciona assim. Agora você imagina levar uma empresa que é processo, procedimento, a cultura da limpeza é base da cultura da Disney, respeito dessa relação, processo, procedimento. Agora a Disney, para colocar a sua cultura lá, antes de abrir o parque, ela contratou 10 mil chineses, treinou durante 8 meses pagando salário para os chineses para poder abrir um parque na China, do jeito da Disney. O padrão dela. Aculturando as pessoas diante do padrão da Disney. Que desafio, hein? Hoje você pode visitar o parque da Disney da China, eu garanto para você, um dos melhores parques do mundo. Não, da Disney hoje e está o na China. público, que é esse público que a Rota da Sua Faz Cara, fuma dentro do brinquedo e eles têm que intervir, fura o fila. funcionário fala, gente, isso é inegociável, isso é o nosso 3S, seria o nosso condômino. Fumar dentro do brinquedo aqui pode gerar problemas de segurança, então infelizmente você não pode fumar. Eu preciso fazer com que você aqui não fume. Termina um show. O pilar inegociável da Disney ele manteve lá. Ele levou para isso aqui. Em todos os lugares do mundo. Senão não colocaria Todos os chancelador. lugares do mundo. Encaminhando já para o encerramento da nossa participação. Poder de encerrar o. Tá certo, senão nós vamos até lá desse papo aqui, né? Pedido O papo do tá nosso bom, mas nós convidado, vamos né? longe. Vamos honrar nossos convidados, né? A gente conversou anteriormente da gravação, se eu não me engano, que os princípios de gestão condominial podem estar assemelhados com os princípios do cooperativismo. Seria isso? Eu fiz essa relação, né? Eu trabalho muito com cooperativas de crédito. Aqui em Santa Catarina, no sistema AIRES, eu trabalho muito forte, e Sicredi e outras centrais pelo Brasil. E eu vejo que o cooperativismo é um viés muito interessante para o nosso novo modo de viver. Só capitalista a gente tem dificuldade, inclusive, de se relacionar e aceitar determinadas coisas. O cooperativismo se conversa muito bem aqui com a questão do condomínio, porque se a gente pensar no sistema cooperativista, as pessoas são donas da cooperativa. E o que mais precisa ser desenvolvido no cooperativismo é o sentimento de dono e de pertencimento. Ou seja, eu sou aceito e pertenço. O que a gente mais busca na nossa vida é a aceitação de grupos. Verdadeiro? Sim. A gente é capaz de fazer coisas impensadas, de ultrapassar nossos valores, inclusive, para ser aceito em um grupo. Num condomínio pode ser parecida essa história. E o síndico pensa que tem um grande desafio, falávamos lá, que é fazer as pessoas entenderem, você é dono, mas é partilhado esse negócio. E a gente precisa pensar no bem comum. No cooperativismo, por exemplo, eu só vou dividir sobras no final do ano se todo mundo contribuir para que as sobras aconteçam. Ou seja, o cooperativismo, você sabe que ao invés de você pagar taxa mensal numa conta bancária, no final do exercício, se teve superávit, a gente, o cooperativismo vai distribuir os resultados. No condomínio é a mesma coisa, cara. Se todo mundo cuida e todo mundo partilha de uma maneira saudável essa convivência, é bom para todo mundo. Ele é dono, o síndico tem um desafio aqui, cara. Você é dono da sua unidade, todavia, todo mundo é dono de áreas comuns também. Sim. E a gente precisa entender, eu sou dono, mas o outro também é. E aí você falou da coisa de entender os espaços. Eu vejo o cooperativismo aqui como uma coisa extraordinária da gente perceber nesse viés do bem comum. Quanto melhor eu mais opero, mais eu participo, mais sobra para todo mundo. Nós aqui trabalhamos há muitos e muitos anos com condomínios. O Rogério preambulou ali dizendo que eu me criei dentro da administradora, né? Eu trabalho, mais de 25 anos com condomínio e é a primeira vez que eu ouço uma referência acerca do cooperativismo na gestão condominial, os princípios do cooperativismo. E com certeza eu vou passar a estudar E os princípios do cooperativismo são maravilhosos para fazer essa conexão. Sim. Pertencimento, simplicidade. Você vai para o sentimento de dono. Transparência, né? Meu Deus, gente, você aprofundar esse negócio é fantástico, fazer essa correlação aqui.
Isso está em qualquer um síndico aí pode pesquisar na internet os princípios do cooperativismo, ele é mundial, né? Isso é o que está lá definido, propósito, e aí trazer esses princípios. Se a gente trouxer isso para dentro de um condomínio, a gente traz melhorias por simplicidade. Aí vou citar mais um, né? Leonardo da Vinci dizia que o último grau da sofisticação é a simplicidade. Quanto mais simples, mais as pessoas absorvem tudo, mais uma cultura, ela tem que ser simples. É um princípio de música também, né? A música ela começa a se tornar pronta quando você não consegue mais tirar mais nada dela. Não é como você consegue botar mais coisa nela, quando você consegue, quanto mais tu tira coisa da música, quando você não conseguir tirar mais nada, é que ela está pronta. O simples é acessível, né? O simples é para todos. A cultura da Disney é extremamente simples, cara. Você vai falar de coisas absolutamente simples. Tanto que eu consigo transitar da base operacional a CEO. Né? Eu fiz trabalho em banco com 110 mil funcionários, cara. Da base operacional a CEO. É comum. Tem coisas que são comuns. Só para fechar, a Disney fez uma pesquisa e perguntou para os seus clientes: o que você espera de nós? Quer ver como é comum? O que as pessoas disseram? Faça que eu me sinta especial. Quem de nós não quer ser especial? É comum a todos. Segundo, olha para mim como um indivíduo. Todos nós somos seres únicos e irrepetíveis. Ponto. E disse, seja um profissional qualificado. As pessoas não disseram assim, faz um brinquedo mais legal, um parque assim, um parque assado. De novo, vai para a essência e vai para o que é comum do ser humano. E se a gente traz para cá, para as essências, as relações melhoram e as dificuldades se tornam menores. Se a gente vai para o conflito, é tudo difícil pra caramba, né? Vai lá, te interromper. Campanha sua. Pessoal, queria, para quem está aqui na live e for interessado no conteúdo do professor Alexandre Espíndola, pode ir lá no YouTube, tem as várias dicas do Mickey sobre os mandamentos do Mickey. É um conteúdo muito interessante também. Quando puder, procure também, participe das palestras, recomende para as empresas aí. Eu queria agradecer ao Alexandre, acabou de voltar de São Paulo, do aeroporto veio para cá, para o Cindy Hub, para participar Cara, a gente tá namorando faz um tempão. Eu tenho falado pro pessoal, cara, tem um cara que é magnífico, é sensacional. Tá difícil deixar a agenda. E o Alexandre, eu costumo dizer que ele tava falando lá que a gente conhece desde a época que eu tinha cabelo, né? Ele me chamava de Rogerinho na época. Não, é Dodio. Dodio, nem vou contar essa história. Para por aqui. Mas era Dodio, meu apelido. Pra ver que pessoa eu já fui, né? E, cara, Alexandre, a gente espera que tu possa colaborar muito com o universo condominial, com esse conhecimento que tu tem. A gente fica imensamente agradecido. A gente espera que tu indo agora morar em condomínio, que todo esse conhecimento que tu trouxe para nós aqui volte para ti lá na tua vida, no teu sonho de morar em um apartamento lá. Na verdade não foi um sonho, assim, foi uma necessidade pela minha ausência e quantidade de viagens. Segurança. Acabei migrando para um condomínio, porque eu adoro a minha casa. Sou obrigado a te dizer mais. Nem vou vendê-la porque um dia eu posso voltar, mas por enquanto. E o sítiozinho em Canasvieiras não era nos ingleses, né? Vargem Grande. Meu pai foi para Vargem Pequena. Lá a gente fez um condomínio lá, Minha Casa Minha Vida, inclusive, que está sendo implantado. Já estamos lá no 6º bloco. Lá naquele terreno lá? Naquele terreno lá. Legal, pô, me lembro, a gente passava lá e andar a cavalo. 287 unidades. Infelizmente, antes de vir pra cá, eu não tive muito tempo em função do trânsito, mas eu ia passar no centro e ia comprar umas orelhinhas de Mickey. Eu vi que ficou lá na mochila. Eu ia trazer do Toy Story, que é o único que meu filho tem, que é uma coisa da Disney, era do Toy Story. Cara, Alexandre, sério, obrigado, cara. Obrigado. Eu que te agradeço. Sempre é muito bom a gente poder partilhar, né? Sim. A gente vem de uma essência onde diz que é na partilha que o amor se faz real. Então a gente precisa partilhar o que tem, porque a gente multiplica. A gente não sabe nem. Bacana. O que eu posso dizer que foi uma noite de um aprendizado monstro, assim. Cara. Que legal, cara. Obrigado. Tinha uma coisa que eu estava pensando quando você falou que um dos propósitos que tu tem do desempenho do teu trabalho é impactar as pessoas, vidas, melhorar a cultura, as empresas.
Eu tenho certeza que hoje tu impactou as nossas. Que legal, E cara. com certeza esse material que o Rogério está fazendo, está entregando, vai impactar ainda muito mais gente, cara. Que bom. Obrigado. Isso me move. Eu já tinha certeza disso, já tinha essa convicção. E tendo um feedback disneyístico, superou nossas expectativas. Que bom, cara. Que bom. Fico feliz. Toda forma, sempre só bom chupeta. contribuir. Toda forma, só chupeta com água mineral. Quem tá pegando a live agora não entendeu a relação. É isso aí, pessoal. Forte Valeu, abraço gente. aí. Grande abraço, prazer estar Feliz com vocês. 2020 para todo mundo. É isso aí. É isso aí, valeu. Até o ano que vem.